Bom, olá pessoal, tudo bem? Bom, nós somos o grupo 13, composto por eu, o André Garcia, Radija Tércio e Elif Victor. Bom, o nosso grupo hoje vai falar sobre os fundamentos da vibração mecânica, que são um grande estudo de grande importância para o ser humano, já que está presente em diversos modelos, como por exemplo em obras, em músicas através de instrumentos musicais, e que foi de grande ajuda para o avanço da ciência. Bom, o conceito da vibração mecânica se ocorre quando um objeto ou um corpo de determinada massa faz um movimento que faz com que ele saia do seu ponto de equilíbrio. E nesse caso, quando isso acontece, ele é chamado de vibração. Ou seja, a vibração é quando um objeto ou um corpo sai do seu ponto de equilíbrio por um determinado momento, podendo isso ocorrer de forma voluntária ou involuntária, ou seja, ele pode ser influenciado ou não por fatores externos. Existem diversos tipos de vibrações mecânicas que podem ser classificadas em movimentos livres, que é quando um corpo sai do seu ponto de equilíbrio sem nenhum fator externo, no caso, ou e também não existe nenhuma força externa agindo sobre ele. Um caso bem simples que nós podemos usar de exemplo é uma mola, no caso, onde ela sai do seu ponto de equilíbrio, ela se achata e depois ela se reprime e depois se descontrai, no caso. Onde no caso ela muda o seu ponto de equilíbrio sem que haja qualquer fator externo que influencie o seu movimento. Ela no caso se movimentaria no caso sozinha. Existem os forçados, quando uma força periódica é aplicada em um determinado momento, fazendo com que haja uma vibração. O caso disso é um osciloscópio, um sismógrafo, que são no caso aparelhos usados para detectar tremores, no caso, e servem para alertar a população caso haja algum risco de terremoto, onde, dependendo da quantidade de força aplicada nesse aparelho, ele detecta uma quantidade de vibração, no caso captada durante seu circuito. Existem também aquelas amortecidas, quando a energia é perdida por meio de um atrito durante uma oscilação. Ou seja, por exemplo, a gente pode dar de exemplo no caso dos instrumentos musicais, onde no caso há uma vibração sonora, onde dependendo do espaço onde o som ocorra ou do tamanho do instrumento, essa vibração pode ser perdida, dependendo da quantidade do atrito, onde o som vai se espalhando e ele vai se dissipando no ar, fazendo com que a vibração seja menor, até com que ela seja totalmente dissipada. Existem também as não amortecidas, no caso, onde a vibração ela ocorre e ela é constante, ou seja, ela nunca é perdida durante o processo. Desde esse comum caso de vibração não amortecida, podemos usar que as vibrações que ocorrem em circuitos elétricos, por exemplo, em circuitos de corrente alternada, onde no caso as vibrações variam em sentido e sentido, e elas não são perdidas, elas continuam vibrando e variando, porém elas nunca param. E também temos os tipos de vibrações de comportamento linear. Eles possuem esse nome já que esse tipo de vibração, quando a gente for puxar em algum gráfico, vemos que o corpo ele se vibra de uma maneira de linha, no caso. A sua vibração ocorre de maneira linear, formando uma linha caso a gente faça um gráfico. Onde, por exemplo, a força de uma mola, que ela é proporcional ao seu deslocamento. Ou seja, quanto maior a força você aplica numa mola para fazer ela reprimir, maior vai ser o deslocamento no caso que ela vai ser quando essa energia for liberada. Já no sistema não linear, é o oposto. Os componentes não se comportam de maneira linear, não havendo proporcionalidade entre causa e efeito. Ela produz sons sem altura definida, e esses sons são chamados de barulho ou ruídos. Exemplo, o som de um avião ou o liquidificador. A vibração determinística ocorre quando a magnitude de excitação é conhecida para qualquer tempo dado, então a resposta é previsível. Um exemplo de processo determinístico é um conjunto de movimentos de um mesmo pêndulo em que as condições iniciais, que é a posição e a velocidade, sejam inequivocamente conhecidas. Já a vibração aleatória é o oposto da determinística. Ocorre quando a magnitude da excitação de um dado tempo não pode ser determinada e, neste caso, a resposta é aleatória. Um exemplo de vibração aleatória é a sequência de registros sísmicos efetuados num dado local. As propriedades mais importantes dos sistemas mecânicos sob o aspecto da vibração são a elasticidade, a inércia e o amortecimento. Isso porque a vibração é, em essência, um processo de troca de energia mecânica nas formas de energia cinética e potencial. As massas, fazendo referência à propriedade de inércia, armazenam energia potencial gravitacional associada à sua posição e cinética associada à velocidade.
As molas, que fazem referência à propriedade de elasticidade, armazenam energia potencial elástica, associada à deformação elástica que o corpo sofre. E os amortecedores, que fazem referência à propriedade de amortecimento, dissipam a energia mecânica na forma de calor e/ou som. As vibrações transformam a energia potencial em cinética e vice-versa. Quando o sistema for amortecido, parte da energia é dissipada a cada ciclo. O grau de liberdade é uma coordenada espacial utilizada para descrever um determinado movimento. Os sistemas discretos são aqueles em que podem ser subdivididos em partes, de forma que cada uma delas possui um determinado número de graus de liberdade, levando ao número finito de graus de liberdade do sistema global. Os sistemas contínuos não podem ser divididos, possuindo assim um número infinito de graus de liberdade. A amplitude vibratória é o deslocamento máximo de uma vibração. O ciclo é o movimento de um corpo que sai de sua posição de equilíbrio e volta novamente. O período de oscilação é o tempo para terminar cada ciclo. A ressonância é um evento em que a frequência natural se iguala com a frequência de força externa, aumentando a amplitude do sistema. No dia a dia, as vibrações mecânicas estão presentes nas máquinas centrífugas que realizam movimentos de rotações, como turbinas e motores, nas rodas das locomotivas e nas máquinas de lavar. Na imagem é demonstrado de maneira básica um sistema de peças mecânicas ligadas a um motor. É possível perceber, através do gráfico, que nas regiões onde existem movimentos mais intensos, o valor da amplitude da vibração é maior e por isso o desgaste do equipamento também é maior. Assim, um dos objetivos do estudo das vibrações mecânicas é reduzir os níveis vibratórios nos equipamentos, para diminuir o custo de manutenção e preservar a saúde dos trabalhadores. Pergunta 1. Considerando que as respostas de vibrações podem ter características diferentes de acordo com a força de excitação que age no sistema mecânico, julgue o item. Os elementos que compõem o sistema vibratório podem ser classificados segundo a forma com que manipulam a energia mecânica em acumuladores ou dissipadores de energia. Afirmação verdadeira, pois os componentes têm a função de armazenar energia, seja ela potencial ou cinética, ou dissipar a cada um ciclo uma parte da energia. Pergunta 2. Mangueiras e tubos são linhas utilizadas na hidráulica móvel e estacionária. Assinale a alternativa correta relacionada às suas utilizações. As mangueiras e tubos apresentam a elasticidade como principal propriedade. Assim, absorvem energia com a passagem dos fluidos e há uma dilatação que possibilita maior movimentação dos fluidos. Além disso, a principal função é facilitar o transporte de gases e líquidos. Então, a resposta correta é a letra A.